E aí, criaturas e criaturas, eu sou o Diego Navarro. Eu sou o Fezes. E nós somos do Desperocados Futebol Clube. E sobre o que falaremos hoje, Fezes? Sobre a seleção de 82. Sobre a seleção de 82, seleção tão idolatrada de 82, tanta gente fala, até o Guardiola, há pouco tempo atrás, chegou a dizer que era o melhor time de todos os tempos. Afinal, aquela seleção que não trouxe o Tetra em 1982 merecia ganhar? Será que era isso tudo? Será que era esse time todo e só deu um puta de um azar e por isso não ganhou a Copa do Mundo? Será que foi azar? Será que existe azar? Será que existe sorte? Será? Ou será que ela realmente mereceu perder? Agora nós vamos analisá-la friamente, sem romantismo, sem amorzinho, e vamos descobrir se ela merecia, se foi uma tragédia ou se foi uma tragédia anunciada. Roda a vinheta! Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de lei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, época boa, ou época que não volta mais. Povo todo pintando a rua de verde e amarelo, uma galera maneira pra caramba. Eu era o pirralhinho, pequenininho, e foi maravilhoso. E nós tínhamos Zico, nós tínhamos Sócrates, tínhamos Júnior, Leandro, tínhamos musiquinha maneira, cantada pelo Júnior. Júnior com seu belo capacete. É verdade. E tínhamos tudo para ganhar, um timaço para vencer a Copa do Mundo. Todo mundo estava preparado para repetir o que aconteceu em 1970, que tinha musiquinha maneira também. Um timaço, uma geração maravilhosa. E aí conquistamos o tri. E essa era a hora do Tetra. O Tetra estava ali. Estava na cara que o Tetra viria com show. Mas será que sempre se pode ter tudo? Porque em 70 nós tivemos tudo. Nós tivemos o show, nós tivemos o baile, nós tivemos o resultado, nós tivemos a conquista da Copa do Mundo. E nessa seleção de 82 todo mundo esperava a mesma coisa. Mas tinha o italiano no meio do caminho. No meio do caminho Tinha o italiano. É verdade. Tinha o italiano. O Guardiola diz que foi a melhor seleção que já existiu. A seleção brasileira de 82. Já o Clement Westerhoff, que foi o técnico holandês, que era da Nigéria na Copa de 94, disse que o Brasil era um time completamente desequilibrado e que o melhor time da Copa do Mundo de 82 era realmente a Itália, porque sabia defender e atacar, coisa que o Brasil não fazia, o Brasil só atacava, segundo ele. Entendeu? E vamos começar a analisar então friamente se a seleção, quem tem razão nessa história, o grande Guardiola ou o pobrezinho do Westerhoff, que inclusive já encerrou a carreira há 1000 anos. Na fase de preparação da seleção brasileira, o Brasil disputou uma competição que foi o Mundialito no Uruguai, uma competição oficial da FIFA. A gente já falou sobre ele no outro vídeo que a gente tem aqui das 10 maiores seleções de todos os tempos. Tá aí na descrição, a gente toca no assunto do Mundialito. E o Brasil não tinha Zico, tá? Então, o meio campo era comandado pelo Sócrates. E o Brasil foi muito bem, né, na competição, goleou a Alemanha Ocidental, que era fortíssima, a Alemanha de Rummenigge, era um timaço. Do goleiro maluco Schumacher. Cara, você já percebeu que tua mandíbula tá torta, velho? Tua mandíbula tá torta. Precisa de um dentista, ô Fezes. Você não paga plano dental? Sim, do goleiro maluco Schumacher. O Brasil meteu 4-1 na Alemanha Ocidental, com um belo resultado, mas aí na final contra o Uruguai, um time fechadinho, sabia contra-atacar bem, venceu a gente por 2-1 e nós perdemos o Mundialito de 81. Começou em 80 e terminou em 81, o Mundialito. Depois disso nós disputamos as eliminatórias da Copa do Mundo, que foi uma teta. Nós enfrentamos Venezuela e Bolívia. O Brasil conseguiu algumas vitórias muito boas em amistosos, ganhando da França, ganhando da Espanha, ganhando de novo da Alemanha Ocidental, ganhando da Inglaterra. E esse time que estava sendo montado, ele tinha um meio campo sensacional, que era com Toninho Cerezo, que é o jogador mais recuado, Paulo Isidoro, que era o meia pela direita, que ajudava na marcação também, quando não estava subindo para o ataque, depois ele voltava para a marcação, ele compunha bem ali o lado direito.
o Zico e o Sócrates, né? O Zico era o mais avançado desse meio. Então, dessa forma, a equipe foi se construindo e foi, com esse meio campo, ela foi evoluindo e derrotando esses grandes adversários, encantando e mostrando um excelente futebol. Só que aí, quando foi chegando a Copa do Mundo, o Brasil não estava contando com um cara chamado Falcão. I'm not a dog, no. Não, não é esse Falcão. Sou Rambo. Não é esse Falcão, não. O Brasil não contava com o Rei de Roma, Falcão, cracaço gaúcho, que jogava no Roma e era chamado de Rei de Roma, jogava demais, o segundo volante, Falcão. E o Brasil, durante toda a preparação do Tele Santana, ele não jogou. Então porque o Roma não liberou ele, é por isso. Na época não era tão fácil essa coisa de data FIFA, não era essa molezinha que tem hoje em dia, né? Que é obrigado a liberar, não era bem assim não. Então o Falcão, por estar na Itália, ele não jogou a maioria das partidas e foi liberado para a Copa. Então não tinha como ele ficar de fora. Aí o Tele barrou o Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro saiu da equipe. O Paulo Isidoro, que fazia o lado direito, saiu da equipe e entrou um segundo volante que sai muito para o jogo. E o time mudou um pouquinho de cara. O time não, o Falcão ele não ficou fazendo a mesma função do Paulo Isidoro, sendo o meia da direita que apoia o tempo todo. O Tele encontrou uma saída, mas isso já na Copa, então assim, sem muito entrosamento. Encontrou uma saída para o ataque, já que não ia ter. Na esquerda você tinha o Éder, né? O Éder atacando direto pela esquerda, e na direita ficou sem o Paulo Isidoro. Então ele criou um certo revezamento naquele lado direito para atacar. Então caía por ali o Sócrates, o Zico, o Leandro quando subia, o próprio Falcão, o próprio Toninho Cerezo, e esse revezamento pelo lado direito fez o Brasil ficar fortíssimo para aquele lado, porque toda hora aparecia alguém, eles faziam overlap toda hora, um segurava a bola, passava para o outro passava ali, você nem tinha a menor ideia de quem ia cair pelo lado direito, e dessa forma o Brasil fez 7 dos 15 gols na Copa do Mundo de 82, dessa forma, vindo pela direita, virou uma arma mortal. Então, com esse meio campo maravilhoso, com 4 caras para pensar, Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, o toque de bola do Brasil foi maravilhoso, né? Tinha 2 laterais que subiam muito bem, que eram o Leandro e o Júnior, ainda tinha o Éder, jogadores muito técnicos, então o toque de bola do Brasil era a coisa mais linda do mundo. Se você assistir 5 minutos de jogo do Brasil, você fica realmente apaixonado pelo toque de bola, tudo de primeira, uma coisa linda de se ver. E só para deixar, um momento para deixar todo mundo puto, você sabia que a Itália poderia nem ter enfrentado o Brasil, poderia ter sido eliminada antes de enfrentar o Brasil? Não. Sabia, pois é, não. A Itália foi muito mal da primeira fase. Ela empatou as 3 partidas contra Polônia, Peru e Camarões. E a Itália se classificou com empate, com empate também na última rodada, mas se Camarões tivesse o gol de Roger Milá, lembra do Roger Milá dos anos da Copa de 90? Lembro, fazia aquelas dancinhas. Das dancinhas. O Roger Milá, 8 anos mais jovem, em 82, ele marcou um gol contra o Peru, que o juiz bizarramente anulou, deu um impedimento absurdo. Se o juiz tivesse dado aquele gol como realmente merecia, esse jogo já estava no finalzinho do jogo, a Itália não teria classificado o Brasil, teria caído na segunda ia cair numa segunda fase, porque não era oitava de final, quarta de final, como nós conhecemos agora. Você saía da primeira fase, caía num grupo com 3 seleções. E nós caímos com a Argentina do Maradona e a Itália do Paulo Rossi. E a gente poderia ter caído com Argentina e Camarões, só bastava o juiz fazer a coisa certa, marcar o gol, assinalar o gol do Roger Milá. Então a Itália foi favorecida por esse erro de arbitragem e foi para a segunda fase, onde tudo começou a degringolar para a seleção. Valeu o destino, hein? Depois disso que Deus é brasileiro. Acho que Deus é brasileiro, não. Pelo menos em 82 não foi, não. Então deu tudo errado graças a esse pequeno detalhe. Porém, não dá para a gente culpar o azar. Bom, o Brasil enfrentou a União Soviética na primeira rodada, vencemos por 2-1, teve o frangaço do Valdir Pérez e depois os gols de Sócrates e Éder, 2 golaços. Aliás, o que fez golaço da seleção foi uma festa, né? Gols extraordinários. Aí ganhou de 2-1 a União Soviética. Depois goleou a Escócia por 4-1 e depois goleou a Nova Zelândia por 4-0.
aí foi para a segunda fase, no grupo, onde enfrentou a Argentina, venceu por 3-1 e precisava de um empate contra a Itália, que foi quando veio a tragédia de Sarriá. Mas afinal, quais foram os erros de Tele Santana? Porque não é possível que a gente vai botar tudo só no azar, né? Pecados capitais de Tele. Tele tinha à sua disposição João Leite, que acabou ficando fora da lista final, Paulo Sérgio e Carlos. Mas, para desespero da imprensa, ele escolheu Valdir Pérez para ser o titular da seleção. E foram necessários poucos minutos para provar que a imprensa estava certa e o Tele estava errado. Valdir Pérez tomou um piruzaço logo na estreia. A safra era extraordinária também para centroavante. Tinha Roberto Dinamite, Reinaldo, Careca, mas o Tele preferiu o caneleiro Serginho Chulapa. Agora me diz uma coisa. Será que um desses três perderia esse gol aí contra a Itália? Errou! Se Roberto Dinamite tivesse sido titular, o Brasil era campeão. Mas o Si não joga, né, filho? Si não joga. Tinha um Si que jogava muito, jogou até no Botafogo. Que Si? Si dá. Essa aí, a seleção do Tele Santana era totalmente romântica. Não tinha um volante de contenção, não tinha um Mauro Silva, um Dunga ali naquele meio campo. O jogador mais defendia no meio campo era o Toninho Cerezo, mais recuado, um jogador totalmente clássico. No lado esquerdo, o Júnior não jogava como lateral, jogava como ala. Ele só vivia lá na frente, entrando pelo meio. Era uma arma ofensiva incrível, mas o problema é que ele era um ala sem cobertura. Geralmente você tem alas quando você joga um 3-5-2, tem algum líbero ali para cobrir, alguma coisa assim, né? Você joga com ala, mas não. Nós jogávamos com ala pela esquerda sem ninguém para cobrir. E salve-se quem puder. Então, aconteceu isso. Do lado direito, depois que saiu o Paulo Isidoro, a gente passou a ter um buraco defensivo ali na direita. E isso explica o gol, por exemplo, o primeiro gol que a gente tomou da Itália, no fatídico dia da tragédia lá de Sarriá, quando o Cabrini recebe a bola do Bruno Conte e chega muito livre. Bruno Conte vê ele muito livre, correndo pelo lado direito da defesa do Brasil, e ele recebe a bola, cruza o Paulo Rossi nas costas do Júnior, que não tinha voltado ainda, porque ele geralmente não voltava, ele vivia lá na frente que nem um louco. Então é um time de muito pouca consistência defensiva. E eu queria mostrar um lance que ilustra muito bem isso. Muitos lembram desse golaço do Falcão contra a Itália, mas poucos prestam atenção em um pequeno detalhe. Na hora que o Falcão vai chutar, tem na área Cerezo, Sócrates, Serginho e Zico. Na ponta esquerda, que você não consegue ver, está o Éder. E na meia-lua está o Júnior, além do Falcão que vai chutar. Ou seja, restam só 3 jogadores brasileiros que não estão na linha da grande área para frente. E aqui é Leandro, Oscar e Luizinho. E tem 5 jogadores italianos daquela linha para trás. Se o Falcão não faz o gol, o Brasil poderia ter um contra-ataque de 5 italianos contra 3. Sorte do Brasil que saiu o gol. Lembrando que isso ainda eram 23 minutos do segundo tempo, não era 45 minutos final do jogo, não. Ainda tinha muita bola pela frente, ou seja, isso não é ofensividade, isso é suicídio. Comparam sempre a seleção de 82 e a seleção de 70, só que a seleção de 70, mesmo sendo 12 anos antes, e de uma época que o futebol era mais ofensivo do que a dos anos 80, a seleção de 70 era muito mais defensiva do que a de 82. A seleção de 70 tinha uma grande consciência defensiva. Você vê que o Carlos Alberto, lateral direito, não subia sempre, subia quando podia. O lateral esquerdo, o Everaldo, não subia nunca, porque ele ficava ali para cobrir justamente que o Rivelino subia ali pela esquerda, e ele ficava ali, plantado. O Clodoaldo era um volantão com muita qualidade, mas era um volantão, não era igual o Toninho Cerezo, que era mais um meia, ele era um volante mesmo, quando precisava dar duro, ele dava duro. E o Gerson, sempre quando vocês verem uma imagem do Gerson na Copa de 70, vocês vão ver que ele está ali, no círculo do meio campo. Uma vez ou outra, como no gol que ele marcou contra a Itália, ele está mais avançado, mas ele fica quase o tempo inteiro ali, tanto que ele se consagrou com os lançamentos dele, ali no círculo do meio campo. Ele ficava plantado ali para ser o segundo volante ali, plantado, para ajudar, para liberar os outros para subir. Então era um time de grande consciência, chegava a se defender com 6 jogadores ali num contra-ataque rápido, pegava o Brasil com 6 jogadores. Já a seleção de 82, num contra-ataque rápido, você pegava o Brasil com 3, só com os 2 zagueiros, só com o Oscar e o Luizinho e o Leandro. Então, isso era comum de acontecer, então não tem como comparar a seleção de 70 com a seleção de 82. Aqui no Despirocados a gente não fica em cima do muro, aqui o papo é reto. A gente fala na cara. Na cara, exatamente. Nós declaramos o Tele Santana culpado.
e também a seleção de 82 toda culpada, porque ela mereceu a eliminação, porque realmente não tinha uma condição mínima, uma organização mínima para você disputar uma Copa do Mundo, uma organização defensiva mínima. Ofensiva era maravilhosa, o time era incrível, mas defensivamente realmente não tem condição de você ser tão suicida, tão loucão desse jeito e achar que você vai ganhar a Copa do Mundo. Então, menos romantismo, com mais seriedade. Aquela seleção realmente não merecia ganhar a Copa atuando daquela forma. E o Guardiola não entende nada de futebol. Sai daí, Guardiola, quem sabe nós? Quem é ele, né? Quem é ele para falar da gente? Para falar com a despirocados? Pô, quem é você, Guardiola? Então nós não concordamos com você. Nós concordamos com o ex-técnico da Nigéria, que a seleção brasileira realmente não mereceu. Então, crianças, eu falei igual o Bob Esponja agora, né? Então, crianças... Então, crianças, se gostou, bate pau. Não era isso, né? Se gostou, curte, por favor. Clica aí, curte. Se inscreve. Vai ter dois vídeos por semana a partir de agora, toda segunda e toda sexta. Não deixa de se inscrever. Compartilha se gostou para os amigos, para os inimigos. E também dá uma clicada ali no link da descrição, que ali tem uma ótima ideia ali para você melhorar 500% a sua vida sexual. Pessoas mudaram de vida clicando aí nesse link que tem aí na descrição. Olha, se fosse você clicava, hein? E para finalizar, vamos agora com literatura de Jardel. Dá um tchau pra galera aí. Valeu, e fiquem agora com literatura de Jardel. Isso, veja a literatura de Jardel, sempre uma filosofia bonita do nosso poeta Jardel. Valeu, galerinha! Literatura de Jardel. Clássico é clássico e vice-versa. Jardel.